Estou vendo vários rostos novos. E então, para quem não me conhece, meu nome é Vitória. Eu sou filha do pastor Márcio, da pastora Margarete. Nasci aqui, cresci aqui. Tudo que eu sei sobre o Senhor, sobre a Bíblia, eu aprendi nesta casa, neste lugar. E, mais uma vez, é sempre uma honra estar aqui e ter, pelo menos, a chance de pregar uma vez, trazer uma palavra do Senhor. E o Senhor colocou uma mensagem no meu coração que eu creio que é para este tempo, é para o tempo que nós estamos vivendo. E ela foi confirmada no primeiro culto, antes da minha pregação. Sabe quando você chega e parece que todo o culto está falando da mesma coisa? E aí eu preguei e nós temos a oração antes do culto. E a Lud, que estava dirigindo a oração, também falou muito no mesmo sentido. Então eu creio que é realmente algo que o Senhor quer falar conosco. Mas antes de qualquer coisa, vamos orar neste momento. Feche seus olhos comigo. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, eu me coloco diante de Ti. Deus, nós estamos aqui como Teu povo, Tua igreja, Teu rebanho, Senhor, e eu te peço em nome de Jesus, mesmo que essa seja a segunda vez que eu estou pregando essa mesma mensagem, ó Deus, que não seja apenas uma reprodução, ó Deus, do que já foi dito no culto anterior. Eu peço em nome de Jesus que realmente seja o Senhor falando com o Teu povo, Deus. Que seja realmente um derramar novo, ó Deus, uma revelação fresca vinda do Teu trono, ó Deus, em nome de Jesus. Que seja, ó Deus, a Tua palavra, que seja a Tua voz falando através de mim, ó Deus. Eis-me aqui como instrumento nas Tuas mãos. E eu oro, ó Deus, que cada exemplo, que cada versículo citado, que tudo traga honra e glória ao Teu nome. E que tudo também nos ajude a sair daqui, ó Deus, com uma revelação maior de quem Tu és. E com um entendimento mais profundo também daquilo que o Senhor espera de nós. Que nós possamos, ó Deus, realmente crescer em graça e no conhecimento da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos em um jejum coletivo, como já foi falado. E, para mim, não é coincidência que esse jejum tenha sido instituído, iniciado, justamente no primeiro domingo do ano de 2026. O jejum começou no domingo passado, então foram 21 dias, serão 21 dias. E ainda restam 14 dias pela frente. Se você ainda não está neste jejum, eu quero te encorajar a participar. Eu quero te encorajar a realmente entrar neste jejum por esses irmãos, porque nós temos muitos exemplos bíblicos de realmente coisas sobrenaturais, mover de Deus, que aconteceram depois que um grupo se reuniu em jejum. Isso agrada o coração de Deus, isso nos abençoa. E nós estamos jejuando especificamente pelos enfermos. Mas é claro que não somos todos nós que estamos enfermos. Eu não estou enferma, graças a Deus, o que é muito bom, porque aí nós podemos orar por aqueles que estão. Eu até citei esse exemplo no primeiro culto. Se eu ficar falando isso, vai ficar chato, irmãos. Para os irmãos que estão aqui desde o primeiro culto, eu vou repetir os mesmos exemplos, não tem como. Mas eu falei sobre isso no primeiro culto. Nós fomos para Pereira, dia 2 e 3 de janeiro. Meu pai, minha mãe, pastor Márcio, pastora Margarete, foram convidados para pregar lá em uma conferência. E quando nós estávamos conversando com o pastor Ivo, a minha mãe até comentou, ela disse: pastor, durante o Covid, nós sentíamos que nós não tínhamos para onde correr, né? Quem fosse pegar Covid, o Senhor sabia, pegaria. Não tinha muito o que a gente fazer, além do distanciamento. Mas uma oração que nós tínhamos como igreja era que não pegássemos todos ao mesmo tempo. Que pegasse um grupo e o outro estivesse forte para orar por aquele grupo e assim sucessivamente. Então, eu sei que não somos todos nós que estamos enfermos, mas eu também sei, porque a vida é assim, que você provavelmente está passando por algo. Você provavelmente tem uma área que precisa do toque do Senhor, que precisa realmente de uma intervenção do Senhor. Talvez a sua tribulação não seja uma enfermidade física, mas pode ser que ela seja algo familiar. Pode ser que seja uma dificuldade financeira. Pode ser que seja na sua vida emocional, na sua vida espiritual, que é tantas vezes negligenciada. A gente vai deixando em último caso mesmo. Talvez a área da sua vida que precisa de um toque do Senhor seja no seu ministério. Talvez você sente que o seu ministério não está caminhando. Talvez você deixou um ministério. Talvez você está enterrando um dom. Tem tantas áreas que nós precisamos do toque do Senhor. E a palavra de Deus, ela diz claramente que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Eu creio que como nós estamos neste tempo, em um período de jejum,
Nós estamos nos humilhando e orando e o Senhor está se movendo no nosso meio. E quando o Senhor está se movendo no nosso meio, igreja, nós podemos chamar a atenção dele. Nós temos muitos exemplos bíblicos de quando Jesus estava passando e as pessoas chamaram a atenção de Jesus. O cego Bartimeu talvez seja o melhor exemplo. Cego, escuta o barulho, pergunta o que está acontecendo. Quando ele ouve falar que é Jesus que está passando, ele já começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A história não era nem com ele, mas Jesus estava passando, não se esquece de mim. Foi isso que ele fez. Nós também temos o exemplo da mulher do fluxo de sangue. Jesus estava indo para a casa de Jairo curar outra menina, mas aquela mulher que já sofria há 12 anos, ela vai por trás de Jesus, ela chama a atenção dele. E isso aconteceu na minha vida. Eu sei que muitos aqui conhecem o meu testemunho de cura, mas há alguns anos atrás eu recebi um diagnóstico. Nós já vamos entrar na mensagem, irmãos. Rapidinho, só para dar esse exemplo rapidinho. Eu fui diagnosticada com uma intolerância que parecia simples, mas poderia se tornar algo muito mais sério, que seria uma diabetes. E eu era tão nova e eu orei tanto e fiz tudo certinho, bem regradinho, seguia a dieta e tomava os remédios e não comia arroz, fazia tudo que o médico pediu. E eu lembro que eu até brincava com a Rafa, minha irmã, e eu falava assim: eu estou fazendo tudo certinho, porque se eu fizer a minha parte, Deus vai fazer a dele. Aí ele vai me curar. Na próxima consulta eu vou ouvir que eu estou curada, não preciso fazer mais nada. E aí eu lembro que eu estava saindo um dia da academia e veio do nada assim um pensamento: e se ele não me curar? E eu falei: nossa, meu Deus, é verdade. E se eu chegar no médico e o médico disser não mudou nada? E eu lembro que eu comecei a preparar o meu coração para isso. E quando eu cheguei na segunda consulta, depois de 6 meses de tratamento, eu recebi a notícia que não tinha melhorado e ainda vamos dobrar o medicamento, porque já era para ter melhorado um pouquinho mais, enfim. Até que um dia eu estava aqui na igreja tocando e teve um período de intercessão pelos enfermos. E a minha mãe, a pastora Margarete, quando ela veio aqui na frente, ela citou várias enfermidades. E eu lembro que uma das enfermidades que ela citou foi diabetes. E eu lembro que eu estava no teclado e eu estranhei, porque foi a primeira vez que eu vi alguém orando por diabetes. Talvez os irmãos já tenham visto antes. Mas a gente vê a diabetes como algo assim: vai levando, né? É isso, tá com diabetes, tá com diabetes. E eu lembro que eu estava tocando e a minha vontade era sair de lá e vir aqui e receber a oração também. E eu lembro que ali tocando, eu orei e eu disse: Senhor, enquanto o Senhor estiver se movendo aqui e curando aqueles irmãos, não se esqueça de mim, me cura também. E muito tempo passou, eu precisei tomar esse remédio, fazer esse tratamento por 2 anos. E não sentia muitas melhoras. Mas quando eu fui na última consulta, que a médica abriu os exames e ela disse: os seus exames estão normalizados. Não era uma melhora, estavam normalizados. E aí cortou o medicamento e eu continuo me alimentando com cautela, porque eu tenho um voto com o Senhor. Mas aí é um assunto para uma outra história, uma outra pregação. E eu lembro que no carro, voltando para casa, eu mandando mensagem para várias pessoas, dizendo: os exames estão normais. A médica ficou surpresa, porque os exames estão normais. E o Senhor trouxe à minha mente essa frase: não se esqueça de mim. Então, durante esse período de jejum e oração, eu quero te encorajar e te desafiar. Enquanto você estiver orando por esses irmãos, que nós estamos lendo os nomes aqui, esses nomes desses irmãos que estão sendo enviados diariamente nos grupos, você também pode orar e dizer: Senhor, não se esqueça de mim. Não é uma enfermidade física o que eu estou passando, mas não se esqueça da minha situação financeira, não se esqueça da minha saúde emocional. Senhor, não se esqueça da minha família, não se esqueça do meu casamento, não se esqueça do meu filho. Você pode fazer essa oração e chamar a atenção do Senhor. E algo que eu posso dizer com toda a certeza do mundo é que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Por isso, mesmo as tribulações cooperam para o nosso bem. E é por isso que a mensagem que eu quero trazer nessa noite é o fruto da tribulação. O fruto no sentido de o que a tribulação pode gerar em nós. Quero que você abra comigo a palavra do Senhor em João, capítulo 9. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 3. João 9, de 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor em João 9, de 1 a 3. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi,
quem pecou? Este homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus respondeu: ele não está assim pelos pecados dele, nem pelos pecados dos pais, mas para que se manifestasse nele a obra de Deus. Eu coloquei também uma outra versão, que eu gostaria que nós lêssemos juntos. Essa é a nova tradução, na linguagem de hoje. E ela deixa muito claro o que eu quero frisar aqui nessa noite. Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Jesus respondeu: ele é cego sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. Ele é cego para que o poder de Deus se mostre nele. Muitas vezes, quando nós estamos passando por dificuldades e por tribulações e tantas áreas que eu já mencionei aqui, talvez outras que você esteja passando e eu não citei, nossa primeira reação é pensar: por quê? Por que Deus? Por que comigo? Por que a minha vida financeira, sendo que eu sempre fui fiel nos dízimos? Por que a minha família, sendo que nós sempre te buscamos? Por que a minha profissão, sendo que eu sempre trabalhei com tanto cuidado? Nós passamos tanto tempo perguntando por quê, por quê, por quê. Como os discípulos, nós queremos entender a causa do problema. E não me entenda mal, tudo que nós passamos acontece por causa de alguma coisa. Mas quando nós perdemos muito tempo tentando entender o porquê, nós perdemos de tentar entender o para quê. O que o Senhor pode fazer através disso? Por que o Senhor permitiu isso? É importante entendermos, mas o que isso vai gerar em mim? Para que essa tribulação vai servir? Eu quero que você repare aqui que os discípulos eles estavam olhando para o passado. Jesus ele chama a atenção para o resultado, o fruto, o objetivo daquela doença. Os discípulos estavam assim: por quê? Quem pecou? Foi os pais? Foi ele? Tudo no passado. Quem pecou? Quem errou? Por que ele nasceu assim? E Jesus ele até responde bem rapidinho. Ele é cego sim, não é por causa disso, não é por causa disso. Jesus até responde. Mas o foco principal de Jesus está no futuro. Ele é cego para que nele se manifeste o poder de Deus. Ele é cego para que, através da cura dele, a glória de Deus seja vista. Você está passando por essa tribulação para que, através da sua vida, outras pessoas vejam o poder de Deus. É isso que a Bíblia quer dizer quando ela diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Quando nós passamos por tribulações, Deus é tão poderoso que Ele pode reverter este problema em algo bom. É isso que significa fazer todas as coisas, cooperar para o nosso bem. Nós temos muitos exemplos bíblicos de frutos da tribulação, coisas que a tribulação pode gerar em nós. E eu separei 3 frutos, 3 resultados. O primeiro deles é: a tribulação mostra o nível da nossa fé. Irmãos, tudo que pode ser abalado será abalado quando nós estamos passando por uma tribulação. Quando nós estamos enfrentando uma enfermidade, quando nós estamos enfrentando um problema familiar, quando nós estamos enfrentando um problema financeiro, isso mostra o quão profunda ou o quão rasa é a nossa fé. Isso mostra qual é o nosso esconderijo nos momentos de angústia. Para onde nós corremos quando nós estamos com medo? Qual é a rocha na qual nós estamos firmando os nossos pés? O momento da tribulação, ele vai revelar o nível da nossa fé. Ele vai, de fato, mostrar se nós precisamos nos aprofundar mais em Deus ou não. Em 2025, que acabou há 11 dias. 11 dias? Por aí. Qual foi o tema do ano inteiro aqui nas pregações? Como? Vivendo pela fé. Eu acompanhei vários cultos de lá, do meu apartamento, e eu vi quantas vezes a fé foi enfatizada. Foi muito enfatizada mesmo. E hoje na oração, enquanto nós estávamos orando antes do culto, como eu disse, parece que tudo foi encaixando. De fato, parece que nós pregamos e estudamos tanto sobre a fé, porque agora, neste momento, nós estaríamos precisando exercer a fé. Porque nós temos tantos irmãos enfermos e nós precisamos colocar a nossa fé em prática. Irmãos, a fé não é natural. Ela não é natural. A incredulidade é, a fé não. A fé, ela precisa ser exercida.
A fé, ela precisa crescer. A fé, ela precisa amadurecer. Eu acho maravilhoso como a Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O que significa, então, que a fé, ela é um dom de Deus. Ela vem de Deus. Nós não podemos gerar fé em nós mesmos, por nós mesmos. Mas você percebe como precisa da nossa decisão? Como precisa do nosso investimento? É por ouvir a palavra de Deus. Então eu preciso buscar. Então eu preciso me dedicar. Então eu preciso exercitar. E como eu exercito a minha fé? Eu exercito a minha fé no momento em que vem uma palavra contrária e eu mato essa incredulidade na raiz. E eu digo, não, porque a palavra de Deus me diz o contrário. Quando vem um pensamento que tenta nos desanimar e nós matamos esse pensamento na raiz com uma palavra da Bíblia, com uma palavra de Deus que diz o contrário. Irmãos, a incredulidade, ela é muito perigosa. Eu sei que 2025 foi o ano que falou muito sobre a fé. Eu gosto muito daquele momento que Davi, quando ele peca com Batseba, não gosto desse momento, calma, recapitula. Nós temos na Bíblia um momento em que Davi peca com Batseba, certo? Cai em adultério. E o Senhor, ele envia o profeta Natã para falar com Davi. E quando Natã chega para falar com Davi, Natã, ele chega trazendo uma história. Os irmãos se lembram disso? Natã, o profeta Natã, ele começa a falar. Tinha um pastor de ovelhas que era pobre, ele tinha apenas uma ovelha, que ele amava tanto. E aí o seu senhor, ao invés de matar uma das suas ovelhas, os irmãos se lembram dessa história? Ele matou a ovelha daquele pastor, tal. E Davi fica desesperado. Este homem merece a morte. E aí Natã diz, este homem é você. É interessante que Deus, ele leva Natã a fazer Davi pensar por uma perspectiva diferente. Porque Davi era um pastor de ovelhas antes de ser ungido rei. Então aquela história de matou a ovelha preferida doía nele. Ele conhecia aquilo. Mas talvez ele ainda não tinha pensado no pecado dele por essa perspectiva. Ele não tinha pensado no pecado dele, como aquilo pode ter ferido Urias, o marido de Batseba. Faz sentido isso? Deus, então, ele traz uma nova perspectiva. E eu quero fazer você pensar sobre a fé por uma perspectiva diferente. E se nós não tivermos fé? E se nós não caminharmos pela fé? E se nós caminharmos por vistas e não pela fé? Nós temos muitos exemplos bíblicos em que a incredulidade trouxe muitas perdas. E o primeiro exemplo é o exemplo do povo de Israel. Quando eles estavam no deserto e o Senhor manda Moisés enviar 12 espias para a terra prometida. E a palavra do Senhor está bem assim, envie 12 espias para a terra que eu dou aos israelitas. A terra era dos israelitas. Seria dos israelitas, mas quando Deus fala no passado, assim, irmãos, é porque já está decidido, eu dou. É igual a pastora Margarete falou sobre isso agora no início do culto. Quando Deus fala, está preparado, é porque já é garantido. Tome posse disso, em nome de Jesus. E esses espias, eles vão para a terra prometida, mas eles voltam, e 10 voltam dizendo o quê? Não dá. Muito difícil. Tem gigantes, as cidades são fortificadas, eles são mais fortes do que nós, eles são maiores do que nós. Essa é a voz da incredulidade. E o que aconteceu, irmãos? Eles não viram a terra prometida. A promessa se cumpriu, porque Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele prometeu para Abraão, ele cumpriu, mas não para aquela geração. A geração que escolheu caminhar na incredulidade não viu a promessa. Esse é o perigo da incredulidade. Irmãos, é isso que acontece quando nós não exercitamos a nossa fé. Tem um outro exemplo bíblico também que, sinceramente, me entristece e me deixa até um pouco receosa. Sabe quando você fica até alerta, assim? Quando Jesus vai para Nazaré, a cidade em que ele nasceu, e ele está pregando, e a Bíblia inúmeras vezes nos mostra inúmeros exemplos e diz claramente que por onde Jesus passava, ele realizava milagres, ele realizava curas, ele realizava maravilhas. Mas quando ele chega em Nazaré, o que acontece? O povo de Nazaré é incrédulo e eles começam a dizer, espera aí, não é esse o filho de José? Não é esse o filho de Maria? Não estão aqui os seus irmãos e as suas irmãs? Essa é a voz da incredulidade. Como eu sei disso?
porque alguns versículos adiante a Bíblia diz que Jesus não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Irmãos, novamente eu quero dizer, esse é o perigo da incredulidade. A incredulidade, ela para o agir de Deus. Ou você acha que Jesus não queria realizar milagres ali? A incredulidade, ela nos priva da promessa. E a incredulidade, ela para o agir de Deus. E um último exemplo. A incredulidade, ela nos torna impotentes. Quando nós vemos o episódio em que Jesus sobe no Monte da Transfiguração. E ele leva os seus 3 discípulos mais próximos. E ali no monte, ele se transfigura diante dos discípulos. E Moisés e Elias aparecem. É um momento sobrenatural. É uma manifestação da glória de Deus realmente diferente, que não tinha acontecido até aquele momento. Quando eles descem do monte, e eles chegam lá no vale, tem um menino, que um pai trouxe um menino que há muito tempo estava possesso por um espírito imundo. E os discípulos não puderam expulsar aquele demônio. Então aquele pai, ele chega até Jesus e ele diz: olha, está aqui o meu filho, ele sofre disso há muitos anos. E explica toda a situação para o Senhor. E Jesus resolve o problema. Mas os discípulos ficaram inquietos. E você deveria ficar inquieto também. Os discípulos ficaram inquietos e eles falaram: mestre, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? E Jesus não disse porque é difícil. É porque, calma, vocês estão no processo. Não, Jesus disse porque a fé de vocês é pequena. Não é a humanidade, é a incredulidade. Irmãos, a incredulidade é perigosa. Se nós escolhermos caminhar por vistas, isso é perigoso. A incredulidade não é só perigosa para a nossa fé, ela é contagiosa. Caminhe com pessoas que têm fé. Quando a sua fé falhar, ela vai te trazer para cima. Agora, caminhe com pessoas que não têm fé. Mesmo quando você tem fé, ela vai te trazer para baixo. A incredulidade, ela é contagiosa e a incredulidade é perigosa. E, sinceramente, eu não sei em que momento que nós pensamos que caminhar por vistas é mais seguro do que caminhar por fé. Eu não sei em que momento que nós caímos na armadilha do inimigo de que nós precisamos saber todos os próximos passos antes de dar o primeiro. Não sei em que momento que nós pensamos que a incredulidade é aceitável no meio do povo de Deus. Ela não é. Ela não é. A tribulação, ela vai mostrar o nível da nossa fé. E se a sua fé for pequena, a tribulação vai trazer à tona que a sua fé é pequena. Mas, irmão, é a misericórdia de Deus que faz isso. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, nós não vemos a promessa. Sem fé, nós não vemos o agir de Deus. Sem fé, nós somos impotentes. Então, a tribulação, ela mostra o nível da nossa fé. Mas todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, certo? Por isso, a tribulação, além de mostrar o nível da nossa fé, pode passar, Pietro, ela fortalece a nossa fé. Isso é maravilhoso. É neste momento que o mal é revertido em bem. É neste momento que a tribulação, que até então você está pensando, é impossível que ela está cooperando para o meu bem. É neste momento que começa a fazer sentido, está cooperando para o seu bem. Quero que você abra comigo 2 Coríntios. Nós vamos ler 2 Coríntios 1, versículos 8 e 10. 2 Coríntios capítulo 1. Versículos 8, de 8 a 10. Que diz assim: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, que foram muito além da nossa capacidade de suportar. Se você está achando que a sua tribulação está além da sua capacidade de suportar, você não está sozinho. Paulo também se sentiu assim. A ponto de perdermos a esperança de escapar com vida. Está achando que está interminável. Paulo também se sentiu assim, irmão, você não está só. Mas continuando, de fato, havia sobre nós a sentença de morte. Para que, olha para que aqui de novo, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e nos livrará de tal perigo de morte. Nele temos depositado a nossa esperança de que continuará a nos livrar.
A tribulação, ela vai mostrar se a nossa fé é rasa ou profunda. Ela vai mostrar se a nossa fé é grande ou pequena, mas ela também vai fortalecer a nossa fé. Se nós mantivermos os nossos olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, a tribulação vai fortalecer a nossa fé. Mas para isso, irmãos, você precisa se rodear das pessoas certas. Para isso, você precisa se rodear de pessoas com fé. Para isso, você precisa se rodear do corpo de Cristo. Para isso, nós precisamos nos aprofundar ainda mais na nossa busca por mais de Deus. E esse é só o primeiro ponto. O segundo ponto, a tribulação tem o poder de despertar a unidade. Eu coloquei, tem o poder... Pode passar, Pietro, obrigada. Eu coloquei que ela tem o poder de despertar a unidade, porque em algumas situações a tribulação ela pode trazer desunião. Se nós não estivermos realmente alinhados com o Senhor e nós passarmos por momentos difíceis na nossa família, pode ser que muitas outras coisas desandem junto. É por isso que no começo eu disse, tudo que pode ser abalado, será abalado no momento da tribulação. Porque a tribulação, ela traz à tona o que antes estava escondido. A tribulação, ela vai mostrar que talvez o seu relacionamento com Deus não estava tão bom quanto você pensava. Entende? Faz sentido? A tribulação, ela vai mostrar que o seu relacionamento familiar talvez não estava tão estruturado quanto você pensava. A tribulação traz tudo isso à tona. Mas, novamente, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso, a tribulação, quando ela traz tudo isso à tona, não é porque o Senhor deseja nos destruir. É a misericórdia do Senhor que demonstra tudo isso para que nós possamos corrigir as áreas que precisam ser corrigidas. Tem um exemplo que eu gosto muito, que são os 4 amigos levando o paralítico até Jesus. Este é um exemplo de como uma tribulação despertou a unidade. Aquele paralítico, ele não tinha capacidade, ele não tinha força, ele provavelmente não tinha mais fé, não tinha nem como ir até Jesus. Mas aquilo despertou a compaixão nos seus amigos. Eu gosto muito quando nós estamos lendo os evangelhos e parece que sempre, antes de Jesus realizar algo, muitas vezes, nós lemos que Jesus se compadeceu. E vendo a multidão, Jesus se compadeceu deles e os alimentou. E vendo o enfermo, Jesus se compadeceu dele e o curou. E assim por diante. A compaixão, ela nos move, ela nos leva à ação. E esse exemplo desses 4 amigos é justamente isso que nós vemos. Eles se compadecem do seu amigo paralítico para levarem ele até Jesus. Se compadecem ao ponto de caminharem carregando uma maca com um homem paralítico. O meu cachorro Toby, um exemplo bem aleatório. Quando ele fugia, que agora ele está velhinho, tadinho. Todas as vezes que eu estou indo embora de volta para a faculdade, eu falo, Deus, mantém vivo até o meio do ano. E assim por diante. Eu vou de semestre em semestre pedindo para o cachorro não morrer. Mas antigamente, quando ele era novinho, ele tinha uma mania de escapar, lembra, pai? E aí a gente tinha que sair correndo atrás dele, que humilhação. E quando a gente alcançava ele, a gente ia tentar pegar ele do chão, ele fazia um peso morto. Nossa, ele ganhava 3 quilos a mais. Imagina este paralítico, irmãos, ele estava pesado, irmãos. Peso morto, mas... Os irmãos entenderam o que eu quis dizer, certo? Amém. A compaixão moveu esses 4 amigos a ponto de carregarem ele por todo o caminho, chegarem até a casa, subirem até o telhado, tirarem a telha, baixarem o amigo pela corda. Eles fizeram tudo isso, por quê? Porque a tribulação, ela pode despertar a unidade. A tribulação, ela nos faz colocar as coisas que realmente importam de volta no lugar. Quando nós estamos passando por problemas, as nossas diferenças não fazem mais tanta diferença assim. Sabe por quê? Mais vale eu ver a Brenda curada. Mais vale eu ver o Gabriel curado. As nossas diferenças, elas perdem o valor quando nós estamos alinhados com o Senhor e em meio à tribulação parece que tudo começa a se alinhar. Aí você começa a perceber que, nossa, realmente, essa discussão é muito pequena. Realmente, essa diferença, eu estou fazendo questão de coisa muito pequena. A tribulação, ela desperta a unidade em nós porque ela nos faz... Ela abre os nossos olhos para as coisas que realmente importam. E aí nós paramos de perder tempo com coisas tão pequenas. Tem um outro exemplo também, que é o exemplo de Neemias. Neemias, ele vivia no palácio do rei. Ele era copeiro do rei. Isso aconteceu depois que o povo de Israel foi invadido pela Babilônia, foram levados exilados. Na história de Neemias, nós já estamos até em um novo império e, enfim, muito tempo já havia se passado. Neemias trabalhava como copeiro do rei
E um grupo vai até Jerusalém, viaja para Jerusalém. E quando eles retornam, Neemias pergunta: como está Jerusalém? Como está o povo? Como está a situação lá? E eles voltam com as notícias: olha, a situação não está boa. Os muros ainda estão caídos, as portas ainda estão queimadas, as pessoas que estão vivendo lá não estão bem. Não está nada bem. E Neemias, ele se enche de compaixão. E você lembra que eu disse que a compaixão nos leva à ação? Ele sai do conforto dele. Ele poderia muito bem dizer: não tenho nada a ver com isso. Eu nem nasci lá. Quem está enterrado lá são os meus pais. Eu nem nasci lá, está tudo bem aqui comigo. Irmãos, quando dos nossos sofre, todos nós sofremos. Por isso, se existe alguém em nosso meio enfermo, é problema seu também. Se existe alguém no nosso meio em luto, é problema nosso. Nós precisamos nos unir, porque se um de nós sofre, o corpo inteiro sofre. Mas quando um de nós se alegra, o corpo se alegra também. Amém? E quando um de nós é curado, o corpo inteiro é edificado também. Amém? Você crê nisso? Então, Neemias, eu até coloquei ali o versículo, porque quando Neemias chega na cidade, e ele conversa com os homens que estão lá, e ele diz: vejam a situação terrível em que nós estamos. Jerusalém está em ruínas, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém. Foi a compaixão que o Senhor despertou no coração de Neemias, que levou ele a sair do seu conforto, ir até Jerusalém, e despertou a unidade no povo para que eles respondessem o que nós vemos ali no versículo 18. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. A tribulação tem o poder de despertar a unidade. E por último, eu tenho até 9? Acho que sim, né? Tá. A tribulação dá glórias a Deus. Quando a tribulação é vencida, ela dá glórias a Deus. Aquele versículo que nós lemos lá no início, quando os discípulos perguntam para Jesus: quem pecou? Qual foi a causa? Qual foi o motivo? O que trouxe essa tribulação? Como eu disse, Jesus ele responde o porquê de maneira bem rápida. Mas o foco dele mesmo estava no para quê. Para quê? Para que a glória de Deus seja manifesta. Irmão, a tribulação que você está passando pode se tornar um testemunho. Quando você for curado, o seu testemunho pode trazer cura para outros. E eu não preciso passar por uma cura para pregar sobre a cura. Mas quando eu vivo a cura, eu prego sobre a cura de maneira diferente. Quando eu vejo o Senhor de maneira especial se mover da minha vida, eu sei que Ele pode fazer o mesmo por você. Algum tempo atrás, muitos anos atrás, a igreja estava passando por uma situação financeira difícil. E eu lembro que o meu pai ele não conseguia receber o salário, simplesmente porque não tinha entrada para isso. E o Senhor despertou a compaixão de uma irmã, e todas as semanas, mensalmente, eu não lembro se era semanalmente ou mensalmente, nós fazíamos compra na mercearia dessa irmã, fiado. Eu era criança, eu não entendia bem o que estava acontecendo. E eu lembro até que essa irmã, ela fazia algumas brincadeiras comigo e com a Rafa, acho que até para a gente não perceber a seriedade da situação. E ela sempre brincava: olha, se vocês acertarem o valor, vai sair de graça para o pai de vocês. E eu lembro que a Rafa, ela falava uns valores muito assim, 45,64. E eu falava tipo, R$17. Bem assim, eu era muito nova, eu não tinha noção do que estava acontecendo. Mas hoje, quando eu olho para trás e eu me lembro daquele tempo, eu sei quem é o meu provedor. Por isso que hoje, quando eu vejo o salário que eu recebo, quando eu vejo a provisão, quando eu vou lá e compro em dólar e eu penso: nossa, o Senhor está me sustentando. Não é o meu trabalho, não é pelas minhas próprias forças. Eu sei quem me sustenta. Eu sei quem é o meu provedor. E eu aprendi quem é o meu provedor no momento da escassez. Eu aprendi quem é o meu provedor porque houve um período em que nós morávamos de favor em uma casa, dividindo um quarto, os 4. Foi uma fase difícil, irmãos. Eu sei quem é o meu provedor. Por isso que hoje, se você está passando por uma dificuldade financeira, eu posso te dizer: Ele não falha. Ele é o provedor.
Eu sei que Ele é o Deus que cura, porque Ele curou o meu avô do câncer. Eu sei que Ele é o Deus que cura, porque Ele tirou a minha mãe da UTI. Em 2 dias, a minha mãe melhorou de uma forma que os médicos não podiam explicar. Para os irmãos que estão aqui há mais tempo, talvez os irmãos se lembrem, que em 2013 a minha mãe teve uma infecção de urina, e ela foi internada, e a infecção se tornou uma infecção generalizada. E eu me lembro que meu pai ele foi me buscar na escola, e aí era o horário do almoço, e ele disse, olha, nós vamos visitar a sua mãe, ela não está bem, você não chora na frente dela, hein? Falei, não, pai, não vou chorar, não. Falou, a gente tem que animar ela, tá bom? Ela vai melhorar, então não chora. Falei, não vou chorar, tá bom. Irmãos, quando eu cheguei lá, minha mãe estava entubada. Ela estava acordada, mas ela estava com uma máscara. Não estava entubada, então, mas estava com uma máscara. Ela estava acordada. Eu comecei a chorar na porta, eu não cheguei nem perto dela, eu já estava chorando. Máscara de oxigênio. E eu lembro do meu pai falando assim pra mim, Branca, a gente combinou. E eu sei. Eu não consegui segurar, não. Mas o Senhor curou a minha mãe. 2 dias depois, eu estava lá visitando ela de novo e encontrei ela sentada na cama. Por isso eu posso te dizer, eu sei que Ele cura. Se você está passando por uma tribulação hoje e é difícil crer que ela coopera para o seu bem, eu posso te dizer, eu creio por você. A palavra de Deus diz que as leves e momentâneas tribulações que nós passamos nessa vida, elas produzem um peso de glória eterno. E se a tribulação que você está enfrentando hoje não parece leve, se ela não parece momentânea, se ela não parece passageira, eu creio por você. Ela é leve, ela é momentânea e ela é passageira comparado com tudo que o Senhor pode fazer através disso. Comparado com o testemunho que isso vai gerar. Comparado com a forma como você vai poder ministrar cura na vida de outras pessoas. Comparado com a forma como a sua fé vai se aprofundar, a ponto de você olhar para uma pessoa enferma e dizer, eu sei, porque Ele me curou. Eu sei, porque Ele curou a minha mãe. Eu sei, porque Ele curou o meu avô. O seu casamento está passando por dificuldade, Ele restaurou o meu. Os seus filhos estão longe do caminho do Senhor, Ele trouxe os meus filhos de volta. Quando nós passamos por tribulações, no momento da tribulação, ela parece longa, ela é pesada, ela é difícil, mas quando ela é vencida, ela dá glórias ao Senhor e ela se torna um testemunho. Por isso, aguenta mais um pouco. Irmão, aguenta mais um pouco. E se você ainda não entrou no jejum, eu quero te desafiar a entrar. Porque, novamente, eu vou dizer, não é coincidência que isso está acontecendo logo no início de 2026. O Senhor tem muito para fazer na sua vida. Eu não preciso te dizer que o Senhor tem planos de paz para você. Mas se você duvida, eu vou te dizer, o Senhor tem planos de paz para você. Mas para viver tudo que o Senhor tem para nós, nós precisamos nos unir. Para viver tudo que o Senhor tem para nós, nós precisamos nos humilhar e orar e nos arrepender dos nossos maus caminhos. E o jejum é a melhor forma de fazermos tudo isso. Por isso eu quero te encorajar a se unir neste tempo. E se você não está passando por uma tribulação, seja como Neemias. Tome essa tribulação como se fosse sua, porque é problema nosso. Quando um membro do corpo sofre, todos os membros sofrem. Por isso não pense que não é problema seu. É sim, é sim. Irmão, e se você está passando por algo que talvez ninguém está percebendo, tem momentos que parece que a gente passa por situações que ninguém está vendo, né? Eu entendo disso também. Eu já passei por algumas situações que eu não tinha um líder para me liderar. E eu acho que os filhos de pastor talvez entendam isso. Nós estamos tão acostumados que os nossos pais estão cuidando dos outros e parece quem cuida de nós. É um pouco difícil. Teve muitos momentos em que eu me senti muito fraca na fé. Teve muitos momentos, principalmente na minha adolescência, em que eu nunca pensei em me desviar dos caminhos do Senhor, mas houveram momentos em que essa casa não parecia mais a minha casa, mesmo os meus pais sendo os líderes aqui. Mas eu posso te dizer, irmãos, aguente mais um pouco. E se você está passando por uma situação que parece que ninguém está vendo, fale. Irmão, em nome de Jesus, fale. Procure alguém.
Não deixe crescer no seu coração. Não deixe crescer no seu coração nem mesmo o sentimento de que ninguém se importa, porque isso é mentira do diabo. Fale, busque ajuda, para que nós possamos nos unir. Eu coloquei uma passagem. Pietro, você pode colocar, por favor? Eu quero que nós leiamos isso juntos como igreja. Essa vai ser a nossa declaração de fé. Quero que você se coloque de pé. E só para ser um contexto um pouco melhor, essas são as palavras do rei Davi. Logo no fim do seu reinado, Davi ele canta esse cântico ao Senhor. E eu mudei tudo para o plural, para que nós possamos declarar isso como um único corpo, como igreja de Cristo. Então eu quero que você leia isso comigo em voz alta e nós vamos declarar isso com fé. Essa vai ser realmente a nossa declaração de fé para o Senhor sobre este ano de 2026. E nós vamos declarar isso como corpo que nós somos. Declare isso com fé. Tu és a nossa lâmpada, ó Senhor. O Senhor transforma em luz nas nossas trevas. Contigo podemos avançar contra o mal. Com o nosso Deus podemos transformar luz. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é a rocha senão o nosso Deus? É Deus. Quem nos reveste de força. Ele treina as nossas mãos para a batalha E os nossos braços para pegar armas de bronze. Tu nos dá o escudo da tua salvação. A tua ajuda nos faz grandes. O Senhor vive, bendita seja a nossa rocha. Exaltado seja Deus, a rocha da nossa salvação. Querido Deus, nós estamos diante de Ti neste momento. Nós não temos outro Deus, nós não temos outro Senhor. O Senhor é o Deus das nossas vidas. O Senhor é um Deus que vive. O Senhor é poderoso sobre toda e qualquer tribulação. Não existe nada difícil demais para o Senhor. Não existe nada que o seu braço forte não possa resolver. Senhor, não existe tribulação, não existe ferida que o Senhor não possa curar. Não existe dor que o Senhor não pode sanar. Não existe necessidade que o Senhor não possa suprir. Não existe, Senhor. Por isso hoje, neste momento, ó Deus, nós declaramos com fé que Tu és o nosso escudo. É o Senhor quem nos fortalece para a batalha. É o Senhor quem fortalece os nossos braços. É o Senhor quem nos protege diante das dificuldades. Querido Deus, nós estamos neste período de jejum e oração. E eu peço, Senhor, que neste tempo em que a Tua igreja está Te buscando e se humilhando diante do Senhor, Deus, que o Senhor tenha liberdade para se mover no nosso meio. Deus, apressa-Te em vir em nosso encontro, Senhor. Abrevie os momentos de dor e dificuldade, Senhor. Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, mas existem momentos, ó Deus, que a tribulação parece longa demais. E para esses irmãos que estão cansados, ó Deus, eu clamo que na Tua misericórdia o Senhor venha em socorro deles, ó Deus, em nome de Jesus. Para aqueles que estão fortes, ó Deus, eu oro para que o Senhor desperte eles nas madrugadas, para que eles possam orar por esses irmãos que hoje precisam da nossa intercessão. Senhor, é muito melhor serem dois do que um, é isso que a Tua palavra nos diz, porque quando um cai, o outro pode ajudar a se levantar. Por isso, Deus, eu Te peço em nome de Jesus, que as tribulações não tragam divisão, mas que em nome de Jesus a tribulação tragam união. Em nome de Jesus, ó Deus, que nós possamos nos unir como um só povo, que nós possamos nos unir, ó Deus, como um único homem, como a Tua palavra nos mostra tantas vezes que os exércitos de Israel se uniam como um único homem e assim venciam as batalhas. Nós queremos, ó Deus, Te pedir em nome de Jesus que o Senhor traga a união para essa casa, para que nós possamos vencer tropas, para que nós possamos transpor muros, ó Deus, para a honra e glória do Seu nome. Senhor, nessa casa a Tua palavra é pregada. Neste lugar o Teu nome é exaltado.
Deus, o Senhor sempre teve e o Senhor sempre terá liberdade para se mover no nosso meio. Nós não negociamos, ó Deus, com o que o mundo tem tentado ensinar. Nós nos mantemos firmes àquilo que o Senhor nos ordenou. O Senhor conhece o nosso coração, Deus. Por isso eu peço em nome de Jesus que haja um novo derramar de cura nesta casa. Que haja, Senhor, em nome de Jesus, um novo derramar de unção neste lugar. Renove as forças, ó Deus, renove a alegria, que traga, seja, ó Deus, um ano de crescimento e amadurecimento. Derrama sobre nós sabedoria, Senhor. Derrama sobre nós discernimento, Senhor. Que nós possamos entender quais são as armadilhas do inimigo para não cairmos nelas, mas que nós possamos, em nome de Jesus, estarmos fortalecidos em Ti. Nós queremos, ó Deus, ser relevantes neste tempo, Senhor. Nós queremos ser relevantes nessa cidade, Senhor. Por isso eu peço, em nome de Jesus, que o Senhor nos fortaleça. E a esses meus irmãos que estão passando por tribulações, eu oro em nome de Jesus para que a fé deles seja fortalecida nessa hora, Deus. Nos livre da incredulidade, Senhor. Nos livre da incredulidade, Senhor, que tenta nos parar. Nos livre da incredulidade, Senhor, porque nós queremos e desejamos o Teu mover. Nos livre da incredulidade, porque nós não queremos ser envergonhados diante das trevas. Mas nós queremos, ó Deus, pelo poder que há no nome de Jesus, declarar cura e libertação sobre enfermos e cativos, ó Deus, em nome de Jesus. Eu oro, ó Deus, para que o ano de 2026 seja um ano de grandes colheitas nessa casa, e caminhando, ó Deus, rumo ao alvo estabelecido pelo Senhor, que nós possamos, ó Deus, caminhar na certeza de que o Senhor nunca falhou e nunca falhará. Em nome de Jesus. Amém.